Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Eu sou Matheus Augusto e hoje vamos falar sobre Dark Souls. Dark Souls é um jogo de RPG lançado pela From Software, onde sua fama cresceu bastante por ser muito difícil. Ao começar o jogo, seu personagem é extremamente fraco, mas com o passar do tempo ele vai melhorando e ganhando novas habilidades, força, agilidade, inteligência, até chegar num ponto em que ele fica muito poderoso, basicamente um dos seres mais poderosos de todo o universo de Dark Souls. Mas o porquê estamos falando de Dark Souls? É porque nós vamos analisar a maneira como a história é contada. Seja no primeiro Dark Souls, no segundo ou no terceiro, nós vemos que a história ela não é exatamente contada como nós estamos acostumados, de ver uma pessoa ali narrando ou coisa assim. A história é contada através das conversas com os personagens que tem no jogo ou através da descrição de itens. E assim, nós, os jogadores, temos que desvendar a história e criar teorias do que aconteceu no passado deste universo. É uma maneira bem diferente de contar uma história, é uma maneira que quase ninguém está acostumado, mas se tornou bem divertido de se ver e de se tentar entender a história, porque veja bem, você está trabalhando como investigador ali, você está desvendando itens, desvendando personagens, ouvindo as histórias deles, o que eles têm a falar, até você chegar num ponto em que você fala, isso daqui se conecta com isso, então quer dizer que pode ter acontecido tal coisa na história, ou então você enfrenta um dos chefões do jogo e ali você vê mais ou menos o lugar onde ele está, o ambiente, a forma como o personagem é desenhado, os ataques dele, os tipos de magias que ele pode utilizar. E aí você vai conectando essas pequenas partes espalhadas por todo o universo a fim de construir toda a história de Dark Souls. Essa maneira de contar uma história funciona muito bem neste jogo e pode funcionar em vários outros também. Muitos jogos dos quais eu já joguei têm a descrição dos itens e nele você vai aprender um pouco mais da história, você se aprofunda na história do jogo. Isso é muito legal de se fazer, principalmente se você é aficionado por aquele universo, que você acha extremamente divertido, e se você realmente gostar de entender a história por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Contudo, aplicar isso em um livro seria bem difícil, mas não impossível. Você não precisa exatamente contar tudo o que aconteceu ali na história de como seu universo foi criado, mas você pode deixar algumas pistas no livro de maneira bem sutil. Você pode colocar ali no seu cenário, por exemplo, um livro cujo título remete a uma coisa do passado. Você pode fazer com que o personagem conte uma história bem antiga, que seria uma lenda local. E aí, nessa lenda, acaba revelando alguma coisa que aconteceu no passado. Ou até mesmo colocar no início de cada capítulo uma descrição aleatória de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas uma coisa bem aleatória mesmo, uma ponta totalmente solta, que a pessoa só se for ligando uma com a outra vai começar a entender o que realmente aconteceu. Meio que contando duas histórias ao mesmo tempo. Caso você vá fazer uma história de RPG, já é um pouco mais tranquilo de fazer isso, porque os NPCs, que são os personagens que o mestre controla, poderiam contar alguma história ali do lugar, ou então até mesmo uma descrição do personagem que remete os jogadores a um tempo passado, alguma coisa assim. E se fosse, por exemplo, no mundo da televisão, num filme ou numa série, poderia ter aquela famosa referência, como talvez um jornal velho espalhado ali na casa, ou então uma foto. Tem várias coisas que você pode colocar ali no ambiente para poder levar as pessoas que estão assistindo com um olhar bem mais atento a um passado distante naquela história, naquele universo. Ou seja, o que eu tô querendo falar aqui pra vocês é que Dark Souls ensina que não precisa ser direto para contar uma história. Você pode contá-la aos poucos, deixar ali uns vestígios do que aconteceu naquele universo, do que aconteceu no mundo. Aquelas referências que só quem lê atentamente, ou quem ouve a história atentamente, vai conseguir entender. Pode ser só uma pequena referência ali, mas isso já pode fazer a diferença no seu livro se você pretende expandir o seu universo. Pode ser a diferença para sua história se você pretende fazer mais sessões de RPG. Bom, seja lá qual for o motivo que te leve a usar umas referências dessas, vai valer a pena, porque é divertido, é legal pra caramba. Em meu próprio livro, por exemplo, eu utilizo bastante desse recurso para contar algumas histórias, algumas pontas soltas e expandir o universo para um futuro onde eu possa expandir muito mais o meu livro, porque eu sinto que quanto mais você vai fazendo essas referências, essas pequenas histórias do passado contadas ali para as pessoas, mais você deixar aberto para poder um dia expandir a sua história e contar o que aconteceu de verdade. Em Star Wars, nós temos isso. Quando assistimos a trilogia clássica, o 4, 5, 6, temos ali o Han Solo, onde ele fala que conseguiu com a Millennium Falcon fazer um monte de coisa. E fica aquela dúvida, por que será Han Solo? Por que esse nome e tudo mais? E aí, eles fizeram o filme Han Solo, onde vai explicando um pouco mais a história dele, onde a gente tem um aprofundamento no personagem em si. Como se não bastasse, ainda tem muitos livros de Star Wars que expandem muito, muito mesmo
o universo, contando algumas pequenas histórias ou maneiras como eles descobrem as coisas. E você já se perguntou também por que a Estrela da Morte foi destruída tão facilmente? Bom, no filme Rogue One é apresentado o motivo da Estrela da Morte ser destruída tão facilmente. Talvez não fosse a intenção de George Lucas deixar essas referências para poder expandir o universo de Star Wars a esse ponto, mas as pequenas referências que ele foi deixando ao longo dos seus filmes, algumas falas de personagens e por aí vai, foi levando a uma expansão que eu olho hoje em dia e falo, caramba, ainda bem que aconteceu, porque é muito legal. Existem várias coisas que aconteceram no universo de Star Wars que vale muito a pena contar a história. E é por isso que a história tá em constante evolução. Sempre vai ter uma ponta ali para contar algum personagem, ou então naquela trilogia do 1, 2 e 3, tem vários Jedis, poder mostrar um pouco mais da história deles. Isso que é o legal de você deixar ali as pontas soltas, só esperando para você puxá-las e contar uma nova história. E Dark Souls faz isso muito bem. As várias pontas soltas que tem na história permitem que os jogadores criem a história, teorizando sobre tudo e fazendo cada teoria louca, mas que faz sentido, porque pegando a descrição de itens ou de personagens, você consegue desvendar uma nova parte da história, como talvez uma parte que não fazia sentido, e aí você vê um outro item que você encontra, uma espada, por exemplo, que pertenceu a um rei das antigas, e aí esse rei fez tal coisa no reinado dele com essa espada, que por isso que ela é consagrada como uma das espadas mais poderosas que tem no universo. E aí você já sabe que aquela espada pertenceu a um rei muito poderoso que fez alguma coisa grandiosa, e é por isso que a espada é tão poderosa. Bom, se vocês forem analisar, tem várias coisas que acontecem no universo de Dark Souls, tem várias histórias que podem ser contadas, e não é um jogo que foca em deixar você totalmente à deriva sem saber nada da história. Ele tem ali um pouco do que você tem que fazer, como é que você tem que agir, só que ele te dá o geralzão da história, e basicamente o que você tem que fazer naquele momento, mas ele não fala um antes e um depois concretamente. Isso daí é uma coisa que você vai tendo que descobrir sozinho a partir das coisas que você faz no jogo, a partir dos itens que você vê e a partir dos personagens que você derrota. O fato é que deixar essas referências pode significar expandir seu universo futuramente ou deixar com que as pessoas criem as próprias teorias. Aí fica ao seu critério. Em Star Wars, eles usaram as pontas soltas para criar novas histórias. Em Dark Souls, as pessoas criam o que elas acham que deveria acontecer naquele universo. Um outro universo em que acontece a mesma coisa é o universo de Nárnia. Nos 5 primeiros livros escritos por C.S. Lewis conta a história principal da trama. Contudo, os 2 últimos explicam histórias um pouco mais alternativas. Até mesmo Tolkien utilizou esse recurso, escrevendo histórias de antes da Terra-média e depois dela. E ali no meio, mais puxado pro final, fica a história de Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então tem muita coisa ainda pra ver. Pra falar a verdade, tem muita mesmo. E por este vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco melhor sobre referências e como é legal utilizar na sua história para expandi-la futuramente. Como sempre, vou deixar o link para o meu livro na descrição e até a próxima.